7 passos para viver o melhor ano novo da sua história. 7 passos para viver o melhor ano novo da sua vida. Vou falar sobre isso, né? Nós estamos no final de mais um ano que, para muitos, é um ano para se esquecer. Eu estava ouvindo um dia desse alguns jornalistas dando depoimento sobre a economia do Brasil, sobre a situação política, a situação deplorável que se encontra as instituições brasileiras. E aí ele dizendo, olha, 2015 é um ano para esquecer. Então tem muita gente querendo passar essa página para frente, mas sabendo que muita coisa vai persistir no ano que vem. Muita gente tem reclamado disso, daquilo que aconteceu ou que não aconteceu. Então as reclamações são diversas. Alguns dizem, me faltaram maiores oportunidades. Outros dizem, me faltaram incentivos, me faltaram apoio e cobertura, me faltaram amigos, pessoas que acreditassem em mim, né? Outros dizem, a felicidade não quis bater na minha porta, ou não quis pousar na minha cabeça. Então muita gente está assim, decepcionada, abatida e sem esperança, né? E dessa forma, muitos estão chegando ao fim deste ano sem nenhuma esperança, sem nenhuma motivação para entrar no ano novo. Será que isso está acontecendo com você? Será que esse é o seu caso também? É verdade que estamos diante de um quadro apocalíptico. Não podemos negar. Quem estuda a Bíblia, quem leva Deus a sério, sabe que 3 selos ou 4 selos do Apocalipse já foram abertos. Apocalipse não é algo que vai acontecer, né? Já está acontecendo, né? Então 4 selos já foram abertos. A qualquer momento, o Rei dos Reis estará voltando para arrebatar os vencedores. Então, o diabo sabe que falta pouco tempo para ele. O diabo, ele é tentador, ele é alguém que trabalha com maldade, com perversidade, mas também ele é muito inteligente. E ele também conhece as Escrituras, ele conhece as profecias, e ele sabe que não tem como negar que 4 selos do Apocalipse já foram abertos, e que tudo está se cumprindo, e até o mundo secular já está admitindo que o quadro está desesperador e nada colabora para que venha melhorar. Nada está colaborando para que venha melhorar e tudo tende a piorar. Então Satanás, ele tem pouco tempo, sabe que tem pouco tempo para levar a cabo a sua agenda de horror e destruições. E esse, portanto, é um tempo em que, de acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias do Apocalipse, o santo terá que se tornar mais santo, e aquele que é sujo tende a se tornar mais sujo ainda, à medida que se aproxima o fim de tudo, o fim desta dispensação da graça. Mas, não obstante a toda essa situação desesperadora, desoladora, que nós vemos lá fora, no mundo, porque não há realmente um quadro promissor, não há nada que favoreça boas expectativas lá fora, boas expectativas no mundo, porque o mundo está tomado por desesperança, por ceticismo, e só enxerga um amanhã sombrio, não consegue ver nada de positivo. Como é que nós, cristãos, devemos posicionar? Como é que nós, cristãos, devemos proceder para viver no sentido oposto e nos valer
da superabundante graça de Deus em Cristo para enfrentarmos esse amanhã sombrio para o mundo lá fora, mas que para nós há esperança, para nós há vida abundante, porque Jesus prometeu nos dar uma vida abundante. Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu nos fazer vitoriosos, Ele prometeu que não vai nos deixar em nenhum momento. E mesmo num deserto, nós sabemos que Ele é poderoso para nos suprir abundantemente. Então, como devemos proceder diante de tudo para desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu? Quais os passos que devemos dar para viver de fato dias abençoados? Ainda que diante de aflições, ainda que diante de crises, ainda que diante de tantas coisas negativas, como podemos desfrutar do melhor? Como podemos viver bem nesse novo ano que aproxima? Eu listei 7 passos que devemos dar para viver os melhores dias em 2016. Primeiro é: aceite o fato que você está aqui para cumprir propósitos divinos. Aceite o fato que você está aqui neste mundo para cumprir propósitos de Deus. Antes mesmo que você fosse gerado no ventre da sua mãe e viesse a nascer aqui, a Bíblia fala que Deus, na eternidade, já havia sonhado com você, idealizado você, e já havia também estabelecido propósitos para os quais você deveria viver aqui na terra, né? Sua vida está aqui, você está aqui para cumprir propósitos que já estavam na mente do Criador antes da fundação do mundo. Então, eu quero ressaltar que esses propósitos são muito maiores que as suas realizações pessoais, são maiores do que a sua paz de espírito e até mesmo a sua felicidade, são maiores que a sua família, sua carreira e mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Você nasceu de acordo com o propósito divino para cumprir os propósitos dele. Olha para o irmão, olha para a irmã do seu lado, bem nos olhos e fala: você nasceu de acordo com os propósitos de Deus para cumprir os propósitos dele. Quem diz amém, aleluia? Agora levante a sua mão e diga: eu existo para viver, realizar e cumprir os propósitos de Deus. Quem diz amém, aleluia? Amados e queridos, algo muito importante que eu quero dizer sobre isso é que você não irá descobrir o significado da vida, da sua vida, dentro do seu próprio eu. Há muita gente vivendo dentro do seu próprio eu, em torno do seu próprio eu. Seu centro de referência é o seu próprio ego. Tem muita gente que gravita em torno de si mesma. E pessoas assim, egoístas, jamais vão descobrir o significado da vida, jamais vão descobrir para que estão aqui na terra. Por isso muita gente vive se reprimindo, muita gente vive se debatendo com angústias, com tantos males da alma, porque está gravitando em torno do seu próprio ego. Somente a partir do momento que nós passamos a gravitar em torno de Jesus, a partir do momento que passamos a ter Jesus como nossa referência, nosso centro de referência, a partir daí é que de fato nós encontramos o significado, encontramos o sentido da vida e passamos a descobrir os propósitos para os quais nascemos. Ora, para conhecer os propósitos para os quais fomos criados, precisamos conhecer a mente do nosso Criador. Por quê?
Porque cada coisa criada, cada coisa que está neste mundo para ser útil, para cumprir um papel, tem o seu propósito estabelecido por aquele que criou, por aquele que inventou, né? Então, dentro dessa linha, a mente do nosso Criador, ela está exposta na Bíblia. A mente de Deus está exposta aqui na Bíblia Sagrada. Então, quem conhece a Bíblia, conhece a mente do seu Criador. E quem conhece a mente do seu Criador, sabe quais são os propósitos dele para a sua vida, para a sua existência. A Bíblia Sagrada revela que Deus nos criou para 3 propósitos principais. Primeiro, Ele nos criou para ser a sua habitação, para ser a sua morada eterna. Esse é um propósito de Deus, morar na sua vida, morar na minha vida, morar na igreja, estar conosco o tempo todo. Segundo propósito, Deus nos criou para ser um vaso para contê-lo. Um vaso para contê-lo. Então Deus quer se transferir para dentro de nós de uma maneira plena e nos usar como vaso. Terceiro, Deus nos criou para ser um instrumento dele, para fazer a sua vontade na terra, para aqui expressar a sua imagem e aqui exercer seu domínio, sua autoridade. Então Deus nos criou para esses 3 propósitos principais. Se não estamos cumprindo esses propósitos, então certamente estamos nos gastando em coisas, em objetivos que não correspondem à razão de ser da nossa existência. Então, está na hora de você refletir. Será que você está vivendo em função dos propósitos para os quais você foi criado? Ou você está se gastando em objetivos que não são os propósitos de Deus, não correspondem à razão de ser da sua própria existência? Cada objeto que tem aqui na terra, cada objeto que nós pegamos, foi criado com propósitos específicos. Por exemplo, um martelo foi feito para pregar pregos ou para arrancar, né? Você pode também bater alguma coisa, ajustar alguma coisa batendo com o martelo. Então, o martelo foi feito para isso, né? De maneira mais objetiva, específica, podemos dizer que o martelo existe para bater o prego, fincar o prego, arrancar o prego, né? Agora, o microfone que está aqui na minha mão, esse microfone foi criado, foi projetado para captar a minha voz, transportá-la ao aparelho chamado amplificador, e através do amplificador, amplificar a minha voz, torná-la audível para pessoas que estão dentro de um auditório, para que possam ouvir melhor minha voz, possam me acompanhar na exposição que eu faço da palavra. Então, o microfone é para isso, né? No entanto, se eu precisar pregar um prego e não tiver um martelo disponível, vendo esse microfone aqui pesadinho na mão, eu posso pensar o quê? Bom, não tem nada que eu possa bater o prego, eu tenho que fincar esse prego. Eu pego o microfone e vou lá, bato o prego, finco o prego com o microfone. Ok. Mas aí eu pergunto, o microfone sofrerá algum dano? Sofrerá algum dano? Sofrerá algum dano. Por que sofrerá? Ele pode até cumprir um propósito para o qual ele não foi feito. Mas, ao forçar a barra, né, eu vou ofender, vou machucar, vou desgastar, né, o microfone. Porque eu estarei usando ele com outro propósito. Então, o que eu quero falar com isso? Todo ser humano que está lá fora, no mundo, no pecado, bebendo, fumando, drogando, roubando, matando ou se matando, ele está
usando sua vida de maneira indevida. Ele está desgastando sua vida com coisas que Deus não tem para ele, Deus não quer, Deus não fez para ele. Não é para ele viver daquela forma. Ele está cumprindo os propósitos errados. Não é aquilo que Deus quer, né? Então, pode ser que a sua vida esteja assim também. Mesmo você sendo crente, pode ser que Deus não esteja tendo a oportunidade de usar a sua vida, de tomar você para os propósitos certos. Então isso tem que ser refletido. Se você quer viver um 2016 abençoado, você tem que colocar a sua vida à disposição de Deus para cumprir os propósitos dEle. Quem diz amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, coloque isso na sua cabeça. Nós vivemos, nós existimos para cumprir propósitos de Deus. Só seremos realizados e felizes se aceitarmos o fato que a nossa vida está aqui para cumprir propósitos. Segundo passo para ter o melhor ano novo da sua história: consagre-se para ser um instrumento disponível e útil para o Espírito Santo. Consagre-se para ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Queridos, a pessoa divina, a pessoa meiga, a pessoa dócil, a pessoa mais legal, mais amorosa, mais cuidadosa que existe, que é a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa habita em nós, essa pessoa veio a mim, veio a você, com o propósito de nos qualificar, de nos recuperar, de nos conduzir, de nos guiar, de nos qualificar, de nos abastecer de graça, de nos corrigir, de nos conduzir, nos capacitar para servir a Deus cumprindo os seus propósitos. A Bíblia mostra que é Ele que nos guia, Ele nos guia a toda a verdade, é Ele que nos capacita para exercer o ministério, para cumprir aqueles propósitos que eu falei agora há pouco. Nós precisamos então manter uma relação íntima, uma relação estreita com essa pessoa. Nós não podemos fazer todas as coisas que Deus quer da melhor maneira. Nós não temos a sabedoria para fazer tudo, mas Ele, o Espírito Santo, tem o poder e tem a sabedoria que nós precisamos. Nós não temos a força, nós não temos a graça suficiente para cumprir de modo eficaz os propósitos divinos para a nossa vida, mas o Espírito Santo é dotado de toda a capacidade, e Ele pode e quer nos abençoar, e nos usar, e nos fazer melhores. Quem diz amém, aleluia? O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, é que possamos dar esse passo, que venhamos a dar esse passo. Qual é o passo? Consagrar nossa vida totalmente a Ele, consagrar nossa vida para o uso dEle. Se você quer viver um ano novo repleto de grandes conquistas, muita alegria, muito regozijo, disponha-se agora, hoje mesmo, a se consagrar de maneira sincera, de maneira decidida, resolvida, resoluta, de maneira total, para ser um vaso útil, um vaso disponível nas mãos do Espírito Santo. Saiba que Ele é o seu guia, Ele é o seu protetor, Ele é o seu mantenedor. Se você tiver essa relação com Ele, de obediência, de interatividade, de ouvi-lo a cada dia, pode ter certeza, Ele vai cuidar da sua vida da melhor maneira. Ele vai suprir você, Ele vai surpreender você a cada novo dia do ano que vem. Quem diz amém, aleluia? Ele é maravilhoso, Ele cria oportunidades, Ele faz chover, Ele encerra o céu, Ele desbarata os inimigos, Ele faz milagres, Ele tem todo o poder, Ele está dentro de você, você transporta Ele, não importa o lugar que você chegar, não importa a situação que você encontrar, se você depender dEle, Ele vai operar, Ele vai usar você, mas para isso, Ele precisa da consagração sua, da sua entrega total.
entrega absoluta, dependência total, né? Você tem que depender dele, você tem que se entregar, né? Então, preste atenção no que eu vou falar, preste atenção, enquanto você estiver se dedicando a cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, o Espírito Santo vai na sua frente, abrindo caminho onde não há caminhos, abrindo portas onde não há portas. Ele vai à frente, abrindo o deserto, abrindo o céu, provendo tudo de bom e melhor para a sua vida. Ele é fiel, Ele é um Deus que não tarda, Ele está sempre presente na sua vida, né? Ele quer suprir seu lar, Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer suprir seus celeiros. Quem diz amém? Aleluia. Agora, precisamos, de fato, consagrar nossa vida totalmente a Ele. Quando o Espírito Santo falar, eu quero que você pregue o Evangelho para tal pessoa, você não pode resisti-lo. Se você consagrou sua vida, você não pode resistir à ordem dEle. Você vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. O que eu não sei fazer, o Senhor sabe fazer. O que eu não posso, o Senhor pode. Então, na hora que eu for falar, se eu não tiver coragem, o Senhor será para mim a coragem, me dará coragem. Se eu não souber o que falar, o Senhor vai abrir a Bíblia comigo e vai me dar a palavra, e eu falarei da tua parte. Sim, se você ouvir o Espírito Santo, Ele vai surpreender você. Você vai falar coisas que você nunca falou, você vai orar de uma maneira que nunca orou, você vai abrir o céu como nunca ninguém abriu, porque Ele estará com você. Acredita nisso, você e Ele podem fazer proezas. Levante as mãos para o céu, diga, Espírito Santo, eu e o Senhor vamos fazer proezas em 2016, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Sim, você tem que ser obediente, né? Um dia desse um irmão chegou e disse, olha, o Espírito Santo moveu meu coração para contribuir, eu quero pagar para realizar um encontro, né? Quero pagar para realizar um encontro. O irmão foi no encontro e ficou tão emocionado, tão feliz, tão cheio da graça de poder servir no encontro, ver o que Deus fez nas vidas ali. Ele chegou e disse, olha, apóstolo, eu vou, Deus vai me dar essa graça, eu vou pagar um encontro, vou pagar toda a despesa do encontro, para que possa realizar com sucesso e que ninguém venha preocupar com dinheiro. Eu disse para ele, amém, irmão. E eu percebi que o Espírito Santo falou isso para ele. Não é isso, irmão Abade? E ele vai cumprir da parte de Deus, em nome de Jesus. Deus vai dar essa graça para ele, como também Deus vai dar graça para cada um aqui que tem sido tocado por Deus para fazer algo que às vezes ninguém dá valor, ou que ninguém pensa que ele pode fazer, mas com a ajuda de Deus, com a bênção do Espírito Santo, ele vai fazer, com a bênção do Senhor, ele vai realizar. Então, não tenha dúvida, não resista à voz do Espírito. Se ele está dizendo para você, vai servir no encontro, você tem que ir servir no encontro. Se ele está falando para você, não tem nenhum líder de célula, não tem nenhum líder em treinamento na sua célula, eu estou levantando você, então obedece a ele, diga, eis-me aqui. Obedece o Espírito Santo, obedece a voz dele, obedece a vontade dele. Se for preciso você desdobra. Se for preciso você renunciar a algo, renuncia. Se ele tem falado com você, meu servo, vai lá, seja um anjo da guarda para alguém, seja um consolidador para alguém que está começando na igreja, não resista a ele, vai lá e consolida, vai lá e seja um anjo da guarda. O Senhor Deus vai abençoar, o Espírito Santo vai surpreender você, ele é o seu capacitador oculto. Para viver um ano novo, abençoado, disponha hoje a fazer a sua parte, disponha hoje a cumprir a vontade do Espírito. Faça como Maria de Nazaré. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, Maria de Nazaré recebeu uma visitação do céu. Um anjo chamado Gabriel foi à casa dela, disse para ela, você é bem-aventurada Maria, né? Você foi escolhida para ser a mãe do Messias, do Salvador. E Maria recebeu o anjo, mas ficou toda confusa, ficou toda constrangida com aquela situação, que ela ficaria grávida, não pelo marido, mas pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo. Ela disse, como é que vai ser isso e tal, ficou toda confusa, e a situação foi ficando cada vez mais tensa, e ela então, lá em Lucas 1:38, diante de tudo aquilo que afligia, e ela sabendo que o Espírito Santo estava descendo sobre ela, então ela não titubeou, ela disse, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme o teu propósito. Levante as mãos para o céu e fala, Espírito Santo, que se cumpra em mim conforme os teus propósitos. Aleluia. Terceiro, disponha a andar e viver sempre à luz da palavra de Deus. Disponha a andar e viver sempre à luz da palavra de Deus. Olha, irmãos queridos, quando andamos na luz da palavra, não tropeçamos. Quando andamos na luz da palavra de Deus, não caímos. Quando andamos à luz da palavra de Deus, nós enxergamos tudo, discernimos as coisas e sabemos o que está acontecendo. Não somos enganados, não somos ludibriados, não somos sobrecarregados com aquilo que não tem sentido, né? Nós não carregamos peso, fardo desnecessário. Por quê? Porque à luz da palavra, nós passamos a entender as coisas, passamos a andar de uma maneira segura. Então, precisamos entender isso. Lá no Salmo 119, abra comigo a Bíblia no Salmo 119. Para quem não sabe, o Salmo 119 é um salmo de louvor a Deus pela palavra. É um salmo de exaltação à palavra, de reconhecimento ao valor da palavra de Deus, né? Então Davi escreveu esse salmo depois de compreender o poder da palavra, o quanto a palavra de Deus é gloriosa, o quanto a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Então ele escreveu, e aí no capítulo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105. Veja o que está escrito na palavra de Deus, nesse salmo, que é o maior livro, é o maior capítulo da Bíblia, né? É o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe, irmãos, naquele tempo, aqui era 1000 anos antes de Cristo. Nesse tempo aqui, 1000 anos antes de Cristo, quando as pessoas iam de a pé para um lugar distante, elas colocavam lamparinas cobertas, né? Tipo aquelas lamparinas que Gideão usou lá, e colocava amarrada nas pernas, com tocha, né? Amarrado nas pernas. Amarrava aquela lamparina ali nas pernas, junto aos pés, e andava com aquela lamparina ali nas pernas. Então aquela lamparina criava, né, o reflexo ali da luz, que dava condição de enxergar o caminho ali e poder andar no escuro, né? Então, aqui Davi lembrou disso e diz, olha, a lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos, né? Que coisa maravilhosa. Então, a palavra de Deus é lâmpada, ela clareia tudo, né? O nosso viver só será agradável a Deus se for de acordo com a sua palavra, de acordo com os princípios da palavra, né? E nesse caso, para isso, precisamos, primeiro, renovar a nossa maneira de pensar, renovar o nosso sistema de crenças, de fé, de valores. Temos que renovar, porque nós trouxemos lá do mundo muita coisa errada. Muitas vezes sentado numa mesa, sentado junto com alguns irmãos, eu fico observando o sistema de crenças, de valores, de princípios que essas pessoas têm. Eu percebo que muita gente não conhece a Bíblia, não anda na luz da palavra.
Então, por quê? Porque a mente não foi renovada. A maneira de pensar é a maneira antiga. A Bíblia mostra que Deus tirou Israel lá do Egito e levou para o deserto. Por que Deus levou Israel para o deserto? Porque Israel tinha uma mentalidade egípcia. E Deus tinha que trocar aquela mentalidade egípcia. Porque aquela mentalidade egípcia não daria condição para Israel se beneficiar, né, das bênçãos de Canaã. Com aquela mentalidade egípcia, Israel não iria desfrutar da terra prometida como Deus queria. Israel não teria prazer em Deus. Então Deus diz, vou levar esse povo para o deserto, para trocar a mentalidade dele. E aí Deus mudou a dieta do povo. Eles deixaram tudo que era do Egito para trás, e Deus passou a dar para eles o maná do céu. E o maná do céu representava a palavra. O maná celestial é a palavra de Deus. Israel lá no deserto teve que comer o maná do céu para mudar a mentalidade. E nós hoje temos que comer a palavra de Deus para mudar a mentalidade e nos tornarmos novas criaturas efetivamente. Quem diz amém, aleluia? Então, nossa mente tem que mudar. Por que você não está vivendo ainda em Canaã? Por que você não está ainda de posse de uma vida maravilhosa em Cristo? Por quê? Porque a sua mentalidade está errada. Seu sistema de crenças, de fé, de valores, são egípcios. São egípcios. Então você tem que mudar. E como é que você muda isso? Conhecendo a palavra. Davi disse, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, nós temos que andar na luz da palavra. João 17, Jesus fala, Pai, santifica meus discípulos na palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. Santifica eles na palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, Tiago 1, 21 e 22, a palavra diz que a palavra implantada em nós é poderosa para salvar, para mudar, renovar a nossa alma. A palavra implantada em nós. Então, essa palavra tem que ser implantada, tem que ser interiorizada, tem que ser colocada para dentro. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa cabeça, da nossa mentalidade. Se você fala de acordo com a palavra, é porque tem uma mente já impregnada da palavra. Se você fala de acordo com o mundo, é porque sua mente ainda é egípcia. E enquanto você tiver uma mente egípcia, vai rodar no deserto para aprender a mudar a sua mentalidade, para renovar a sua mentalidade. Então, compreenda, enquanto tivermos uma mentalidade egípcia, ou seja, pervertida, mundana, com valores carnais, não vamos desfrutar das bênçãos da terra prometida. Somente aqueles israelitas que aceitaram trocar de bom grado o alimento egípcio pelo alimento celestial é que tiveram o preparo adequado para entrar na terra da promessa. Só entraram na terra da promessa aqueles que mudaram a mentalidade, adquiriram um sistema de crenças conforme a palavra de Deus. Então, você que ainda tem coisas da religião na cabeça, você que ainda tem misticismo na cabeça, você que ainda tem espiritismo na cabeça, você que ainda tem ranços de filosofias humanistas, hedonistas na sua cabeça, você está com a mentalidade egípcia. Então você tem que mudar a sua dieta, passar a comer a palavra, receber mais da palavra dia a dia. Como é que você se alimenta da palavra? Como é que nós podemos alimentar da palavra? Olha para cá, eu listei sete formas de você se alimentar da palavra. Primeiro, lendo a palavra. Todo dia você tem que ler a palavra. Segundo, meditando na palavra. Então, lendo e meditando. Depois de ler, você pode até fechar a Bíblia, mas você vai continuar meditando, pensando nos vários lados da verdade. Terceiro, estudando a Bíblia, comparando os textos, comparando as passagens, indo aqui, indo ali, formando esse quebra-cabeças que muitas vezes vem
né? E Deus fala, vai ali, vem aqui, estuda, pega uma chave bíblica, entabula, une as peças, você vai ver aqui algo, uma mensagem, uma palavra, uma doutrina, aí você vai e fica mais forte na fé. Outra maneira de você alimentar-se da palavra é orando a palavra. Orando a palavra, você pega um texto da Bíblia e ora em cima dele. Senhor, está escrito aqui na tua palavra, isso, aquilo, eu tomo posse agora, sua palavra está dizendo isso, e você repete, ora aquela palavra, é outra forma de você se alimentar da palavra. Também você se alimenta memorizando a palavra. Você pega o versículo, lê várias vezes e decora, memoriza o versículo, para depois você citar, recitar. Outra forma é compartilhando a palavra. Então você prega para um, ensina para outro, compartilha com outro. À medida que você compartilha, você memoriza, você se alimenta também. Outra forma é você cantando a palavra. Como é que eu canto a palavra? Você canta, às vezes uma música já conhecida, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória, recebido na glória, recebido na glória. Sabia que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia essa canção, né? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Está escrito na Bíblia, né? Cantai ao Senhor. Está na Bíblia. Então, canta a Bíblia. Se você não conhece nenhum cântico da Bíblia, pega o versículo e canta ele. Canta. Põe uma música na palavra, canta. E a melhor maneira de você memorizar algo é cantando, sabia? Se você quer memorizar até os nomes dos livros da Bíblia, cantando você assimila. Então, é uma forma de alimentar. Adote um programa de leitura da Bíblia. Você tem um programa de leitura? Na secretaria da igreja tem um programa de leitura da Bíblia, né? Já que estamos no fim de ano, pega lá depois o programa de leitura da Bíblia, para você ler a Bíblia toda durante o ano que vem. Isso é importante, vai alimentar a sua vida, a sua fé. Então, o terceiro passo é esse: disponha a andar e viver à luz da palavra de Deus. Quarto passo para ter um ano novo maravilhoso: passe a ver a vida e todas as coisas sob a perspectiva de Deus. Seria muito bom que os irmãos sentassem e ficassem prontos para receber tudo, amém? Então, passe a ver a vida e todas as coisas sob a perspectiva divina. Então nós temos que olhar a vida, as coisas, os acontecimentos pelos olhos de Deus. A visão de Deus é a visão certa. A visão de Deus é a visão ideal. A visão que Deus tem sobre o mundo é a visão que nós temos que ter. A visão que Deus tem sobre a igreja é a visão que nós temos que ter. A visão que Deus tem sobre nós mesmos é a visão que nós temos que ter. Olha para cá. Por exemplo, qual que é a visão que Deus tem sobre sucesso? Para o mundo, sucesso é você se sobressair sobre os outros. Sucesso é você juntar dinheiro. Sucesso é você ter casa, ter carros. Sucesso é ter gado, é ter isso, ter aquilo. Mas para Deus, sucesso não é o que você tem, nem o que consegue ter, nem o que vai conseguir ter. Para Deus, sucesso é quem você possui, quem você tem no centro da sua vida. Quem está no centro da sua vida. Isso determina o sucesso ou fracasso. Eu falei agora há pouco, tem muita gente que tem o seu próprio eu no centro da sua vida. Isso é fracasso. Há pessoas que têm no centro da sua vida o dinheiro, fracasso. Há pessoas que têm no centro da sua vida um time de futebol, isso é fracasso. Há pessoas que têm no centro da sua vida sua família, isso é fracasso.
Isso não é sucesso para Deus. Sucesso para Deus é se Jesus está no centro da sua vida, se Jesus é a referência principal, se Jesus é o comandante da sua vida. Se você tem Jesus, se Jesus verdadeiramente habita no seu espírito, então o melhor de Deus já está presente na sua vida. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: Jesus habita aí? Dentro de você? Então o melhor de Deus já está presente na sua vida. Então, e é interessante, porque quando Jesus está no centro da nossa vida, o pouco se torna bastante, se torna muito, né? Quando Jesus não está no centro da nossa vida, o muito é pouco. É por isso que as pessoas lá fora, elas não se realizam, não se satisfazem. Quanto mais conseguem alcançar o que pretendem, quanto mais coisas alcançam, vão duplicando seus problemas, né? Vai aumentando seus problemas. Por quê? Porque nada de fato vai realizar, nada de fato vai satisfazê-las, né? Jesus é essencial, Jesus é indispensável. Assim como o ar, o oxigênio, nós não podemos abrir mão do oxigênio. Se você ficar 5 minutos sem oxigênio, você começa a empretejar. Mais alguns minutos você vai morrer, né? Seu cérebro vai entrar em falência, seu coração também. Então, por quê? Porque você precisa do oxigênio. O oxigênio é essencial para a vida humana na Terra. E Jesus é essencial para a nossa vida em todos os aspectos. Quem diz amém, aleluia? Jesus é essencial. Então, quando Jesus está na nossa vida, não há vazio, mas sem Jesus há um vazio existencial. O ser humano não se preenche com nada, a não ser com Ele. Só Jesus realmente pode purificar o homem dos seus pecados e remover as culpas. Só Jesus pode, de fato, nos dar uma consciência tranquila. Só Jesus nos satisfaz e revela claramente os propósitos para os quais existimos. Só Ele nos dá plena segurança e senso de valor e completa satisfação. De acordo com a visão de Deus, este mundo em que vivemos é maligno. Esse mundo em que vivemos está sepultado debaixo dos seus pecados. Esse mundo que nós vivemos está envolvido nas trevas, está sob a regência de Satanás, seus anjos e demônios. Então, qual a visão que eu tenho que ter do mundo? Qual a visão que eu tenho que ter da humanidade lá fora? É a visão de Deus. A humanidade lá fora está perdida. A humanidade lá fora está corrompida. Qual que é o único remédio? O único remédio é o Evangelho. Por isso é que Jesus falou: ide por todo esse mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar esse mundo, para libertar esse mundo, para quebrar as cadeias desse mundo, para expulsar os demônios desse mundo, para trazer paz a esse mundo, para preencher o vazio deste mundo. É o Evangelho. O Evangelho não tem concorrência. Não tem nada que concorre. Só o Evangelho liberta. Só a palavra de salvação pode levar os homens de volta a Deus e trazer Deus de volta aos homens. Quem diz amém, aleluia? Precisamos pregar o Evangelho, precisamos levar Cristo ao mundo lá fora. O mundo está perdido, Leonai. O mundo está perdido, Cristiano. O mundo está sem rumo, cada vez mais mergulhando no inferno. Então nós temos que levar Cristo a esse mundo. Você que está aqui é um privilegiado, porque você está aqui desfrutando de Cristo, comendo de Cristo, se fortalecendo em Cristo. Quem diz amém, aleluia? Então, precisamos levar a palavra de Deus lá fora para que o mundo seja liberto. Enquanto há tempo, enquanto podemos, enquanto há ainda condição de andar, de falar, vamos usar da liberdade para levar Cristo às pessoas lá fora. Né? Nós somos uma igreja em células exatamente para isso, né? Precisamos então assimilar a visão divina de que aqui não é o nosso lar. Olha para cá,
aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui vivendo temporariamente, estamos de passagem aqui na terra. Nossa temporada aqui é curta, nossa temporada aqui é passageira. E se nós vamos viver para cumprir propósitos, temos que pensar, cada dia pode ser o último dia. Não sabemos o que vem pela frente. Então, cada dia, né? Amanhã pode ser o último dia. Então, pensa um pouquinho. Você precisa encarar a sua vida de maneira coerente, né, com os propósitos de Deus. Você tem que viver ligado nisso. Não pode esquecer disso em nenhum momento, né? Esse mundo aqui não é parque de diversão. Esse mundo aqui não é um lugar de recreação para nós. Ainda que passemos um tempo recreando aqui, recreando ali, mas sabemos que o mundo jaz no maligno, esse mundo está infestado de demônios, esse mundo está cheio de feitiçaria, cheio de horrores, cheio de opressões, maldade, malignidade. Eu estava vendo a reportagem esses dias, o governador do estado de Goiás, ele paga milhões para rádio, televisão, para não falar as coisas ruins que acontecem no estado de Goiás. E assim, o presidente da República lá e tal, paga milhões para a Rede Globo para mostrar só poucas coisas. Não sei se você sabe, mas Goiânia é a 4ª cidade mais violenta do Brasil. E está entre as 30 cidades mais violentas do mundo. Está aqui o Márcio, que é policial, ele sabe. Agora, depois do Natal, foram mais de 20 homicídios. Mais de 20 homicídios que foram catalogados lá, fora os que não foram. Quer dizer, numa época de Natal, 20 homicídios catalogados, mais um punhado que não foram catalogados. Você imagina, como é que está a violência nessa cidade? Como é que está a violência desse mundo? A gente não sabe de nada, sabe de nada. O mundo jaz no maligno, o mundo está repleto de demônios. Há homens e mulheres perversos que pegam o dinheiro do povo, põem lá nas suas contas na Suíça e deixam o povo na fila de hospital, deixam o povo lá sem médicos, sem atendimento, sem remédio, sem nada. Esse povo que está aí, Lula e etc., o que é que eles querem? Levar o povo como escravo, usar o povo como massa de manobra. Não estão nem aí para o povo não. Quanta riqueza esse povo acumulou, quanta riqueza eles roubaram da população. E o povo está aí na miséria, passando fim de ano apertado. O governador cortou até o 13º, me parece, não cortou? Não vai pagar agora. O que é isso? É maldade! Tem dinheiro para o bolso deles, para outras coisas, mas não tem dinheiro para pagar os miseráveis. Não tem dinheiro para dar uma dignidade para as pessoas. Isso é perversidade. Mas não tem como bater de frente com esse poder aí. Agora não. Então nós temos que bater de frente contra Satanás, temos que bater de frente contra as trevas, orando, vivendo uma vida santa, pregando o Evangelho, mostrando ao mundo que Cristo é a solução. Então essa é a visão de Deus, essa é a visão. Precisamos estar prontos para sofrer afrontas e perseguições. Por quê? Porque nós não falamos a linguagem do mundo, nós não batemos palma para gente vagabunda, sem vergonha, mentirosa. Não batemos palma para político sem vergonha, não batemos palma para bandido. Nós somos um povo que anda em retidão, nós somos um povo que defende a verdade, a dignidade humana. Nós pregamos a Bíblia, nós vivemos pela reta justiça e não estamos aqui nesse mundo para mentir, para roubar, ou para denegrir, ou para fazer coisa que não pode. Estamos aqui para fazer o que Deus quer. E por isso, porque o nosso sistema de crenças, de vida, de valores, princípios é totalmente diferente, então vai bater de frente com o que o mundo crê, com o que o mundo pensa. Nós não aceitamos família que não seja tradicional, que não seja conforme o Evangelho, a Bíblia Sagrada, homem, mulher e filhos. Mas hoje o mundo quer que nós empurremos goela abaixo uma família de homossexuais. Nós não aceitamos. Hoje o mundo quer empurrar por goela abaixo em nossas vidas valores deteriorados, coisas erradas, pecaminosas. Nós não aceitamos. Então,
temos que estar preparados para sofrer perseguições, para sofrer afrontas, para sofrer todo tipo de hostilidade, porque nós não vamos andar segundo o mundo, nós vamos andar segundo a luz da palavra de Deus. Então você tem que se preparar. Por um lado, a Bíblia fala, você terá bênçãos totais, bênçãos múltiplas, bênçãos variadas, mas por outro lado, vem perseguição, vem afronta, vem chacota, vem zombaria, mas você não vai calar, você não vai parar, porque o Espírito Santo que está em você não te deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Você vai pregar, vai continuar insistindo, e aí Deus vai abençoar seu ano, e você vai chegar até dezembro do ano que vem, e vai apresentar frutos aqui, e vai dizer, até aqui o Senhor tem me guardado e me abençoado. Em quinto lugar, estabeleça alvos coerentes com os propósitos de Deus. Estabeleça alvos coerentes com os propósitos de Deus. Se você estabelecer metas, alvos, completamente contrários à vontade de Deus, aos propósitos, você vai ter uma luta, Se você resistir o diabo, a Bíblia fala, a Bíblia diz, se você resistir o diabo, ele vai fugir. Mas se você resistir ao Espírito de Deus, ele não vai fugir, não vai fugir. Por que de vez em quando Deus tem que tratar com o servo dele? Por que de vez em quando Deus tem que prostrar um servo dele na cama, ou aqui e acolá, em algum lugar? Por quê? Porque o servo de Deus muitas vezes está lutando com Deus, está resistindo a Deus, quer peitar os princípios de Deus, quer passar por cima da vontade de Deus. Aí Deus tem que prostrar, porque é melhor um servo de Deus prostrado, para aprender a obedecer ali, prostrado, do que um servo de Deus com asas, solto aí, vivendo igual uma cobra e se perdendo. Então, muitas vezes Deus tem que permitir, Deus tem que fazer com que venha o tratamento de choque. Deus não quer isso para nós, mas às vezes é necessário tratamento de choque. Por isso, estabeleça alvos coerentes com os propósitos de Deus. Não queira fazer nada fora dos propósitos de Deus, sabe? A pergunta que não quer calar é a seguinte: você já compreendeu claramente quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Além dos propósitos que eu já falei aqui, você conhece os propósitos de Deus para a sua vida? Tem irmão aqui que está lutando contra isso. Tem pessoa que está aqui há muito tempo na igreja e está sempre fugindo. Irmão, o Senhor está te chamando, vem aqui ajudar, vem aqui servir, vem aqui se preparar para ser um líder, vem aqui se preparar para dar aula, vem aqui se preparar para poder ser um consolidador, um anjo da guarda. Não, agora não dá, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tudo bem, estudar é importante? É. Trabalhar é importante? É. Não estou dizendo que não é. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que evoluir, mas por outro lado, a vida passa, você passa, e se você não faz a vontade de Deus, depois não tem jeito. Então você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então, escuta bem, a visão que nós adotamos aqui na igreja é para facilitar que Deus cumpra os propósitos dele na sua vida. A visão da nova aliança não é uma visão para atrapalhar a sua vida, para botar peso na sua vida, para atormentar a sua vida, ficar te cobrando. Não, meu irmão, essa visão de igreja em células, ela é bíblica e ela é toda estabelecida, montada, pensada, articulada dentro dos propósitos de Deus, para que você tenha toda a condição de cumprir os propósitos de Deus com eficiência, para que você possa vencer o medo, vencer a timidez, vencer a mediocridade, vencer a incredulidade, estudar a Bíblia. Nós temos aqui a Escola de Conquistadores para ensinar você como andar no Espírito, como manejar a palavra, como ser um líder, e você aprende mais. Tem o seminário, tem o discipulado, tem as orientações pastorais, tem tudo para você crescer, para você estar bem dotado, bem capacitado, bem forte para servir, para crescer, desenvolver e cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Você não deve encarar isso aqui como algo para ameaçar, para constranger a sua vida, não. Não, meu irmão. Deus quer te fortalecer, Deus quer te conduzir.
E aqui nós temos um projeto, um plano de carreira bem definido. Sim, um plano de carreira. Um plano de carreira. Nós chamamos de a trilha do vencedor. Trilha do vencedor. O que é a trilha do vencedor? A trilha do vencedor é um plano, um projeto bem definido, para você começar a sua vida cristã, recebendo nutrientes, recebendo vitaminas, recebendo sais minerais, recebendo toda a condição espiritual na palavra, para que você seja consolidado. Uma vez consolidado, você entra na escola de conquistadores e aprende os rudimentos da fé. Uma vez que você aprende os rudimentos da fé, você está apto para ser um consolidador e ajudar alguém que está chegando, está entrando na igreja. Então você vai fazer aquilo que alguém fez com você. Você vai ajudar, vai dar a mão para alguém, vai ensinar a Bíblia para ele, vai dar cobertura para ele um tempo, para que ele possa se fortalecer, ter pernas, ter condição de andar sozinho. Então, você fez a escola de conquistadores, aí você está pronto para ser um líder em treinamento. E aí você chega no seu líder e fala, olha, agora eu terminei a escola, eu quero ser líder em treinamento. E aí você entra num processo de treinamento. Não quer dizer que você vai ser empurrado, jogado ali em cima das cobras, dos leões, para ser líder. Não, você vai ser preparado. O líder da célula vai pegar na sua mão, vai ajudar você, vai ensinar você a orar, vai ensinar você a pregar, vai ensinar você a ler Bíblia, vai ensinar você a conduzir uma música, vai ensinar você a conduzir a oração, conduzir a palavra, conduzir a célula, vai te dar uma capacitação, um treinamento. Você passa aquele período, aí você se torna líder, aí você vai sair com a célula, vai desenvolver o seu potencial. Lá na frente você multiplica aquela célula 3 vezes, aí você se torna supervisor das células, aí você passa a ser um supervisor, vai ser discipulado, treinado como supervisor, para se tornar um pastor de rede. Você alcança 20 células, aí você é treinado para ser pastor de rede, mas antes você se torna obreiro, você é colocado no ministério como obreiro. Você vai para o seminário Verbo Vivo, faz ali um curso pastoral, recebe também toda a carga de orientação, de doutrina, de teologia, de conhecimento bíblico. Você sai dali pronto para ser um pastor de rede. Você se torna pastor de rede e já é um postulante, um aspirante ao ministério. Aí você sendo aprovado como pastor de rede, multiplicando rede, você vai se tornar pastor auxiliar, pastor de governo da igreja. Você chega ao pastor de governo, depois você vai ser enviado para ser pastor de congregação. Aí você multiplica a igreja, multiplica uma igreja lá, uma congregação para 3, 4, se torna pastor distrital, vai comandar aquela rede de igrejas. Você está vendo qual que é o plano de Deus? Apóstolo, mas eu não sou pastor, eu não me vejo como pastor. Ok, você não se vê como pastor, você chega a ser obreiro. Ah, não me vejo como obreiro, chega a ser pastor de rede. Ah, não vejo como pastor de rede, chega a ser supervisor. Chega a ser alguma coisa, até o último dia da sua vida, você tem a oportunidade de cumprir o propósito de Deus e chegar até onde Deus quer que você chegue. Portanto, essa é a visão da igreja, é uma trilha de vencedor. À medida que você galga, que você chega a um novo nível, você ganha uma nova investidura, uma nova unção, uma nova sabedoria, uma nova alegria, uma vida maravilhosa em Cristo Jesus. Quem diz amém, aleluia? E aí nós vamos partir para o penúltimo ponto. Desenvolva um relacionamento com Deus por meio da oração. Desenvolva um relacionamento com Deus por meio da oração. Olha, não tem meio mais eficaz, não tem um meio mais adequado para desenvolver um relacionamento com Deus que seja como a oração, que se assemelha à oração. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Esse é o meio de manter um relacionamento íntimo, estreito com Deus. Se você ler a história do Velho Testamento e você vê a história do Novo Testamento, você vai reparar que é uma história muitas vezes alterada para melhor em tempos difíceis, por meio de orações que foram feitas por homens e mulheres que desenvolveram uma amizade, uma cumplicidade, uma intimidade com Deus. Então, a história já foi alterada. Olha para cá, a história já foi alterada por causa das orações
de homens separados, consagrados, mulheres separadas, consagradas, que passaram a ter relacionamento com Deus. Você pode mudar a história de famílias, você pode mudar a história da sociedade onde você vive, do bairro onde você vive. Sabe, irmãos, eu converti lá na Fama, setor Fama, em 1975, se não me falha a memória. E ali passei a orar pelos vizinhos da minha rua. Sabe, um dia eu fui lá na rua 2, na Fama, o único vizinho que não havia convertido, ele resolveu vender a casa e mudou. Todas as famílias daquela rua se converteram a Cristo. A Fama ali foi toda transformada, né? Depois que eu converti, outros irmãos ali converteram, passamos a pregar, anunciar o Evangelho, a orar por aquelas vidas, e aquela região foi toda transformada, né? Então, quer dizer, você pode transformar comunidades, você pode mudar nações pela oração. Então você vai desenvolver um relacionamento com Deus, né? Porque sem oração não há como as bênçãos de Deus ser despachadas do céu. Sem oração não podemos interagir com Deus e cooperar com Ele de maneira eficaz. Sem oração não podemos conhecer a Deus em intimidade. Sem oração não podemos viabilizar seus milagres e grandes feitos neste mundo. Sem oração, irmãos, não há sucesso no ministério. Portanto, precisamos ter o entendimento revelado da urgência e da importância da oração para nos tornarmos eficientes, parceiros de Deus, parceiros do Senhor na sua obra. Se queremos viver os melhores dias das nossas vidas no ano que vem, precisamos então nos dispor, né, a orar, dispor a orar como nunca oramos antes, cultivar um tempo a sós com Deus todo dia. Eu sei que é difícil para muita gente aqui separar meia hora para estar com Deus, a não ser que venha uma doença, a não ser que venha uma morte na família, a não ser que venha um acidente, a não ser que o telhado caia, a não ser que aconteça alguma coisa. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí passa 20 minutos, meu Deus, aleluia, me perdoa, meia hora. Aí vai orar. Mas por que você tem que esperar tragédia? Por que você tem que esperar doença? Por que você tem que esperar algum mal na sua casa para você orar? Desfruta de Deus. Você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Isso é diferente. Não é aquela obrigação que te arrasta, que te põe ali com peso nas costas. Ah, meu Deus, eu tenho que orar, não dou conta de orar. Não, meu Deus, estou na tua presença, Pai. Estou aqui nesse trânsito. Ah, que trânsito difícil, Pai, mas o Senhor é poderoso para me levar e me guardar. Você está lá no serviço, Deus, me dá graça aqui para que eu possa alcançar o meu objetivo. Me dá graça aqui para que eu possa resolver esse problema, né? Eu lembro de uma vez um irmão estava numa demanda, num serviço para consertar um computador, e ele não sabia o que fazer. O computador estava com problema e ele não conseguia achar o problema. Aí ele parou, disse: ô meu companheiro, meu bom pai, o senhor sabe todas as coisas, me mostra aqui, onde está o problema desse computador, me dá uma direção, pai. Ele parou, refletiu, orou, aí veio na cabeça dele: mexe em tal peça, tal lugar. Ele foi lá e mexeu, foi lá e deu uma ajustada, foi lá e mexeu, e a coisa funcionou. Irmãos, lembro uma vez que meu carro estragou, eu estava num lugar difícil, não tinha, né, como alguém me atender, eu não tinha celular, naquela época eu não tinha nem celular. E aí, num lugar escuro, chuva, buraco, lama, né? E meu carro apagou. Meu carro apagou de repente, fuça aqui, fuça ali, não era bateria, fuça aqui, fuça ali, e agora, meu Deus, o que eu faço? Né? Agoniado ali, já tarde, baixei a cabeça e falei: Senhor, eu não tenho como chamar ninguém, mas o Senhor está aqui, o Senhor sabe tudo, me dá uma direção, o que eu faço? Aí o Espírito Santo veio assim, me deu uma certeza: vai lá atrás, mexe em tal lugar. Eu estava com a variante nessa época, né? Por aí você já vê que sofrimento que era. Eu estava lá com aquele carro variante, aí abri lá o capô do carro, e minha mão foi assim, quase que empurrada, conduzida. Eu botei a mão assim, esbarrei numa vareta lá.
Eu falei, será que essa vareta, ela está solta aqui? Enfiei a vareta lá, dei partida, o carro pegou. Falei, oh meu Deus, uma vareta estava solta lá. O Joelson está até rindo ali, né, Joelson? Porque aquela vareta da variante, lembra? Que ele soltava, era um problema, né? Então, quer dizer, fui lá e consertei sem saber que tinha vareta lá. Irmãos, Deus te dá graça para tudo. Quem diz amém, aleluia? Às vezes a mãe está com a criança no braço, não sabe o que fazer com o menino, está lá doente de noite, ora. Aconteceu lá em casa uma vez, a Mary não sabia o que fazia, orou, e aí veio a direção de Deus, põe a criança no seu peito, aperta e ora. Eu pôs lá, apertou, né? O gás saiu, a menina ficou boa e dormiu. Então, é interessante, né? Como que Deus opera. Desenvolva um relacionamento com Deus pela oração, conheça a Deus pela oração. E finalmente, 7, desfrute de Cristo como a sua vida e fonte de provisões. Você sabia que Jesus, hoje, Ele é muita coisa prática, muita coisa essencial para nós? Jesus diz, eu sou o caminho. Então quando você estiver perdido em alguma situação, você vai lembrar, Jesus é o caminho. Senhor, então Tu és o caminho. Como é que eu ando nesse caminho agora? Me orienta. Né? Então Ele vai te dar a direção, porque Ele é o caminho. Jesus disse, eu sou a luz. Você está nas trevas, na ignorância, sem saber o que fazer. Senhor, Tu és a luz, ilumina agora. E Ele vai te dar clareza na situação. Você está ali, né, com uma ansiedade, uma coisa, um vazio, uma fome ali dentro de você, não sabe o que é, procurando algo que não sabe. Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. E eu sei que se eu comer do Senhor não vou ter fome. Aí você fala, me dá de comer. E Jesus vai te dar dele próprio para você comer e saciar. Jesus disse, eu sou a água da vida. Então você precisa de refrescar sua alma. Jesus, Tu és a água que refresca a minha alma. Então Ele é, no sentido prático, né, tudo o que você necessita. Você tem que aprender a orar. Tem que aprender a usufruir dele. A cada dia, você está numa situação difícil, clama por Ele. Está numa situação infeliz, clama por Ele. Tomou o remédio para dormir, não conseguiu. Senhor, Tu és o meu sono, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar seguro. Toma posse dEle, toma posse dEle. Ele é o remédio, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é a cura, Ele é o sossego, Ele é o alívio, Ele é a paz, é aquele que faz as ondas do mar bravio se aquietar. Ele é tudo o que você precisa. Fecha os olhos, põe a mão no peito e fala, Jesus, Tu és tudo que eu necessito para viver melhor.